Mas eu tenho lá em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah, é? Só Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a Eles elas gostavam de crucificar. milhares e milhares. É. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio Josefo, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. Caramba. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para 1000. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Tá. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser Todo mundo que é contra um o Império exemplo. Romano era crucificado. Crucificado. Tá. Então o que acontece? Aliás, antes de entrar até nessa questão do que acontecia com o crucificado, Tá. a cruz era uma coisa tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante romano, era um satírico. Ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Seria um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírios, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Caramba! E ele conseguiu uma jurisprudência... Uma coisa suja. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo? Então, voltando, o que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de putenescum. O próprio nome putenescum lembra um palavrão muito comum por aí. Não, mas tem também não sei o que é a putanesca, não tem? Um tempero, não sei o que. É um tempero. Não sei o que é a putanesca. Eu também não sei. Mas de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Tá. Então o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali. Vinham abutres, árvores de rapina, comiam os restos. Era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada nunca ia ser sepultada. Então você não acha os ossos dela. Mas eles eram esmagados? Não. Jogava o corpo lá para ir se desfazendo com o tempo. Caramba. É como se você pegasse Hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas é como se você pegasse um cachorro que morreu, pega, põe num saco de lixo e joga lá no lixão e deixa o verme comer, nem enterra. É lógico que hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas eu digo, na época não tinha. Então o mau cheiro era terrível e tinha esses lugares ali. Agora nós temos duas exceções à regra. Uma delas é Jesus, segundo o Evangelho. Ele não foi jogado nesse lugar. A outra exceção, que até comprova a possibilidade de Jesus ter sido uma exceção, foi descoberta em 1967, depois da Guerra de 6 Dias. Jerusalém foi ocupada ou retomada pelos israelenses. Eles expulsaram os jordanianos, fizeram um acordo com os palestinos, com os árabes locais, colocaram a bandeira ali e Moshe Dayan conquistou a cidade de Jerusalém. Então começaram agora a ampliar bairros em Jerusalém para fazer o assentamento dos judeus. E num bairro chamado Givat Hamivtar, que significa algo como Colina das Flores, ali, estavam construindo um assentamento judeu. Quando os tratores bateram numa laje, que era a laje de um túmulo do primeiro século, da época de Cristo. A gente chama em arqueologia da época do Segundo Templo. E quando abriram o túmulo, chamaram os arqueólogos, ali havia caixas de pedra, a gente chama essas caixas de ossários ou ossuários, onde a pessoa coloca os ossos do defunto. Morreu alguém da sua família, você deixa o corpo dentro ali do túmulo por 1 ano. Depois de 1 ano você tira os ossos, coloca em caixões de pedra e guarda num lóculo abaixo para deixar o lugar bonitinho para deitar outro.
Nesse lóculo havia os caixões e um deles tinha o nome da pessoa crucificada, da pessoa ali sepultada. Yohanan ben Hagakol. Seria João, filho de Hagakol. E o osso dele estava quebrado ali, a parte do fêmur, Sim. como se alguém tivesse realmente dado uma pancada. E o calcanhar tinha um prego de crucifixão atravessando. O prego tava lá? O prego ou estava tinha só lá. o furo? O prego. Caramba. Até torto assim. Sim. Tá certo? Pregão. Um pregão mesmo. Tava ali. Então foi o primeiro e único exemplar de um crucificado. Antes disso, na verdade, os judeus tinham uma superstição que a gente não sabe de onde ela vem, a Mishnah fala dela, que um judeu carregava pregos de crucificados no bolso como amuleto de boa sorte, na época de Jesus. E muitos judeus, quando morriam, colocavam pregos de crucifixão dentro do caixão deles ali. Até o caixão de Anás e Caifás. Então, às vezes, alguns pregos desses vinham com um fragmento de osso, mas muito pequeno. Aquele não, estava atravessado no calcanhar. E alguém pode perguntar assim, e esse calcanhar era do Yohanan ou alguém colocou lá? Fizeram o DNA, era o mesmo esqueleto. Tá. Só que com o prego atravessado ali, era um rapaz de 1,68 m, talvez de família rica, que conseguiu uma exceção, foi crucificado, mas teve o seu corpo preservado.